Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eu gosto sempre de falar Evangelho de Jesus, né? Porque o Evangelho é de Jesus, o Evangelho é boas novas. O Evangelho significa boas novas. Eu gosto muito da parte de ensino, né? Eu gosto de dar aulas, então talvez por isso que eu não seja tão bom pregador, mas um pouco melhor professor. E aí de repente você veio para cá querendo ouvir aquela mensagem que você vai esquentar. Aí você chega e me ouve explicando para você um monte de coisa. Mas Deus tem diversas formas de trabalhar, de diversas maneiras. Isso se chama a multiforme graça de Deus. Ele se manifesta em chuva seródia, mas ele se manifesta em chuva temporã. Ele se manifesta no trovão, mas ele se manifesta na brisa suave também. E o Evangelho sempre é de Jesus, porque Evangelho significa boas novas, e as boas novas de um novo reino, o reino de Cristo, o reino de Jesus. Você sabia que César, todos os Césares que existiram, os governantes, eles também tinham os seus evangelhos. E quando ascendia ao trono um novo César, porque César é um título, assim como Cristo é um título, então esse César mandava os seus arautos irem às cidades, proclamando o seu evangelho, a sua boa nova, o evangelho, a boa nova do novo César. E o que nós vamos ler hoje é a boa nova de Cristo, narrada por João, um de seus discípulos. E é por isso que eu sempre digo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, no versículo 25, o tema da mensagem, não sei se os meninos têm arte, e se puder jogar, pode jogar. Era arte, mas tudo bem. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 25, diz assim, ó: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegou aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Jesus está falando assim, olha, o Filho do Homem lhes dará uma comida que é eterna. Aí continua. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então eles perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu de comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Você já tentou conversar com alguém e você fala e a pessoa não entende? E a pessoa contra-argumenta e você diz assim: você não está entendendo, não é isso que eu quero dizer. Você fala A, a pessoa responde B, aí você diz assim: ei fulano, não estou dizendo isso. Era isso que estava acontecendo aqui. Disse-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der vir a mim, a quem vir a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou,
que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Eu e você não seremos perdidos por Jesus. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Olha que tremendo a palavra de Deus. Você foi atraído por Deus. Você veio aqui porque Deus te atraiu, Deus te trouxe, Deus te conduziu, Deus planeou o caminho, Deus mostrou a estrada. Ele não só te trouxe, te conduziu, planeou a estrada, Ele iluminou a estrada. Depois sabe o que Ele fez mais? Ele jogou migalhazinhas de pedacinhos de alimento para que você fosse indo, e de repente, pum, você está aqui, na presença do Pai. Isso é tremendo. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Jesus mais uma vez. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, se vocês não beberem o sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha que tremendo. Existe uma frequência de linguagem. Existe uma frequência de linguagem. Sabia que você consegue se comunicar melhor com uma pessoa que está na mesma frequência de linguagem que você? Já parou para pensar que às vezes você encontra uma pessoa pela primeira vez. Talvez essa pessoa seja um vendedor do shopping, ou quem sabe aquele amigo que você ficou anos sem ver, e de repente você o vê, e vocês conversam como se aqueles anos não tivessem passado. Parece que foi ontem que você estava com aquela, melhor, parece que hoje você esteve com aquela pessoa. É só comigo que acontece isso? É só comigo? Sim ou não? Com você também acontece isso? Faz assim com sua mão, acontece? Acontece? Já aconteceu de você encontrar alguém e falar assim: nossa, mas que agradável a conversa foi. Isso se chama frequência de linguagem. Possivelmente você estava na mesma frequência de linguagem que essa outra pessoa, seja seu amigo, seja alguém que você acabou de conhecer. E espiritualmente falando, existe uma frequência de linguagem. Jesus certa vez se encontra com uma mulher cananeia num poço perto de Samaria, na entrada da cidade de Samaria.
E aí ele começa a conversar com aquela mulher, e você vê mais uma vez esse fenômeno, isso aqui que está acontecendo, com vários discípulos acontecendo com aquela mulher. Qual que é? Jesus está numa frequência de linguagem espiritual, e a mulher está numa frequência de linguagem material, carnal. Não dá liga. E aí Jesus depois ele explica. A mulher chega ao ponto de falar assim: os seus compatriotas, os judeus, eles dizem que o local para adorar é em Jerusalém, mas nós dizemos que o local para adorar é aqui. Quem está certo? Quem está errado? Jesus fala assim: olha, querida, ninguém está certo e ninguém está errado. Chegará o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, numa frequência de linguagem espiritual, santa, não importa onde eles estejam, esteja em Samaria, esteja em Jerusalém, esteja em Vila Velha, esteja em Vitória, esteja no Espírito Santo, esteja preso, esteja solto, esteja apertado, esteja folgado, esteja compromissado, esteja descompromissado, a adoração será na frequência espiritual de Deus. E havia uma frequência e eles não estavam entendendo. Jesus estava dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida. O diálogo continua. Mateus. Jesus tinha uma maneira muito própria de falar. Ele usava, muitas vezes ele usava de alegorias, para que as pessoas pudessem entender, algumas pessoas entender, e outras pessoas de fato não entenderem. Ele mesmo explica isso depois, quando ele fala sobre a parábola, quando ele cita a parábola do lavrador, que sai lavrando e joga as sementes na terra, e uma cai em terra boa, e outra cai em terra pedregosa, outra cai em espinhos, e depois ele explica, ele fala isso também sobre o fermento. Cuidado com o fermento, ele explica para os seus discípulos, e ele diz: olha, eu falo por parábolas para que só entenda quem tem intimidade comigo. E nessa ocasião, a mesma coisa aconteceu. E a palavra de Jesus foi tão forte, foi tão pesada, e a frequência de quem o estava ouvindo estava tão diferente da dele, estava tão distante da dele, que eles acharam que Jesus propunha um canibalismo. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vê que os fariseus dizem assim: quem esse homem pensa que é? Que loucura é essa? Como que eu posso comer a carne dele, beber o sangue dele? Isso é canibalismo. E a proposta de Jesus não era essa. Mas era impossível ouvir a proposta de Jesus estando em outra frequência. No versículo 60 diz assim, ó: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviam, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Mas as palavras que eu lhes digo são espírito e vida. Ele explicou tudo aqui. Porque se ele estivesse dizendo assim: a minha carne literal tem que ser comida,
E aí a gente entra numa doutrina chamada doutrina da transubstanciação, apoiada nesse capítulo, que diz que a ceia de Cristo, o momento da ceia, da comunhão dos cristãos, que diz que aqueles elementos se tornam de fato carne e de fato sangue. Essa doutrina, ela não é bíblica, é uma heresia. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus explica, e ele diz assim, o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. Ei, a carne não produz nada que se aproveite, mas o Espírito da vida. Qual é a carne de Jesus? Qual é o sangue de Jesus? É a palavra que ele diz, é a comunicação dele. E aí Jesus faz uma pergunta: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser aquele que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu pedi para fazer o título: para onde iremos? Para onde iremos? Se você estivesse diante de uma decisão que mudaria toda a sua vida, conforme a resposta para essa pergunta, se fosse com você, se você tivesse que responder agora, porque a pergunta de Jesus foi direta aos 12 discípulos: e vocês não querem ir também? A palavra é dura demais também para vocês, para que vocês suportem? É difícil entender a sincronia do que eu estou falando? É difícil raciocinar que o Evangelho é muito mais do que um layout. É difícil entender que viver a palavra, que pregar a palavra, que cantar a palavra, que louvar a palavra, é difícil entender que ofertar a palavra vai muito além de valores, vai muito além de slogans, vai muito além de camisas escritas, vai muito além da sua frequência até no culto, vai muito além. Enquanto o Evangelho não estiver impregnado no seu cérebro, no seu modo de viver, na sua resposta, no seu diálogo, nas suas mensagens, no que você segue, enquanto o Evangelho não estiver impregnado, a resposta não pode ser positiva para essa pergunta: e vocês também não querem ir? E aí a minha pergunta: para onde iremos? Para onde iremos? Se o meu e o seu entendimento de quem é Cristo e da proposta do Evangelho hoje depender de decidir a sua vida, a nossa vida, para onde iremos? Na ocasião em que Jesus dá essa palavra, ele diz assim: Jesus ele é colocado sobre um tripé de desconfiança.
um pedestal de desconfiança, um altar de desconfiança. As pessoas que estão em volta, à sua volta, desconfiam do que ele está falando. Dizem assim: como pode esse dizer que é o pão que desceu do céu, se nós sabemos que ele é o filho de José e de Maria? Que os seus irmãos estão aí? A desconfiança era tamanha que até os seus discípulos o abandonam, porque Jesus não teve só os 12 discípulos. Ele iniciou com 12 discípulos, mas ele teve muito mais de 12 discípulos. E essa foi uma das ocasiões em que ele deixou de acompanhar. Alguns seguidores deixaram de o acompanhar, alguns discípulos o abandonaram ali. Para onde foram? Talvez voltaram para o judaísmo, talvez se renderam à filosofia grega, rica por sinal, inclusive que traz muitas coisas práticas. Sócrates, por exemplo, ele diz: só sei que nada sei. O que Sócrates está dizendo? Ele não está dizendo, por exemplo, ele não está sendo redundante, não, nem muito menos usando uma falsa modéstia, não. Sócrates está dizendo: eu só sei que nada sei por completo, que não possa saber um pouco mais. Só sei que nada sei o suficiente para que alguém também saiba. Só sei que nada sei completamente. É isso que ele está dizendo. É um espírito de humildade. É com esse espírito que devemos nos debruçar diante da palavra de Deus. Entender que integralmente nunca saberemos completamente, porque Deus é Deus e se revela a nós à medida em que Ele quer. Deus não é um bonequinho meu e seu que nós colocamos contra a parede, muito menos. Deus não é um gênio da lâmpada em que nós dobramos os joelhos e aquecemos a lâmpada para ele sair. Eu tenho 3 desejos. Qual o primeiro desejo? Ter mais 1 milhão de desejos. Alimentando uma geração que pode tudo e não suporta nada. Deus tornou-se um lacaio dessa geração, um faz tudo, um fazedor de vontades. Pais e mães que não aprenderam a dizer não para os seus filhos, criaram filhos achando que, e se você é pai, você não sabe disso, a referência da deidade para o seu filho é você. Ou seja, o tipo de Deus na sua casa é você, homem. Você é a representação de Deus na sua casa. E o seu filho, se o seu filho cresce numa relação conflituosa com você, as chances dele ter uma relação conflituosa com Deus são grandes, porque você é a figura de Deus na vida do seu filho. E Jesus estava sob desconfiança. Jesus estava sob desconfiança até dos seus próprios irmãos. Quando a gente lê o capítulo 7, a gente percebe isso. Os irmãos de Jesus falam assim: por que você não vai à festa? Qualquer um que deseja fazer as coisas que você está dizendo que faz, se mostra publicamente. Se você é quem você diz que é, então se mostre publicamente. Então, primeiro ponto, Jesus está num ambiente de desconfiança. Pois bem, para onde iremos? Trazendo como primícia de que, ok, Jesus
suas mãos um grupo de discípulos. Ele sabe, inclusive, aquele que iria traí-lo. E ele diz isso. O texto diz assim: olha, vocês vêm a mim, eu conheço vocês. Foi o Pai que me deu vocês. Só que entre vocês há um que é um demônio. Porque ele já sabia que Judas Iscariotes o iria trair. Eu não sei, a título de informação, os Iscariotes não é um sobrenome, é também uma característica, é um título político. Os Iscariotes eram como um partido de esquerda, olha aí, socialista. É por isso que Judas estava sempre preocupado em fazer o bem. No episódio em que a mulher quebra o vidro de alabastro e derrama o azeite sobre os pés de Jesus, ele é o primeiro socialista, né? Que diz assim: olha, o dinheiro desse óleo, desse unguento, poderia ser usado para alimentar várias pessoas. É uma característica do socialismo, né? Fecha aspas. E Jesus o sabia. Jesus sabia quem ele era. Jesus sobre um ambiente de desconfiança. Eu quero agora que você tente se colocar no lugar de Jesus. Tente se imaginar no local de Jesus. Analisando esse texto vem falando ao meu coração durante alguns dias já. Eu já havia conversado, inclusive em casa, com a minha esposa sobre o texto, e eu fiz uma pergunta para ela, muito natural: se você tivesse que explicar para um recém-convertido, para alguém que acabou de aceitar a Jesus, alguém que chegou, e essa pessoa se deparasse com esse texto: a minha carne é comida e o meu sangue é bebida, como você explicaria isso? E a resposta dela foi natural, foi normal. Eu acredito que está falando de ceia, está falando do ato de comungar, a comunhão, o que não está de todo errado. Mas o texto que vinha me incomodando, que vinha me trazendo inquietação, falava muito mais. E o Espírito Santo de Deus falou assim: olha, debruça sobre o texto, porque o texto tem muito mais. E às vezes a gente se apega a um detalhe, e eu acabei me apegando ao detalhe que os fariseus se apegaram. Qual o detalhe que os fariseus se apegaram? Como eu posso comer a carne e beber o sangue de Jesus? Pois bem, entendemos pelo próprio texto de que a palavra de Deus é o alimento, de que a palavra de Jesus é aquilo que vivifica. Mas tem mais no texto, tem mais coisas. Por que as coisas daquele momento em diante não se complicaram para Jesus? Diante do discurso que ele fez ao público, diante da quantidade de discípulos que o deixam de segui-lo. Primeiro, Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha convicção de quem ele era. E essa é a minha pergunta para você. Você sabe quem é você? Você entende quem é você? Você entende que essa pergunta é muito mais profunda? Essa pergunta fala de propósito. Jesus, ele não buscava a aprovação de pessoas. Nós vivemos numa era em que precisamos da aprovação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Algumas pessoas, inclusive, se dobram as dancinhas de TikTok e se viciam na sensação de aprovação. Aprovação, aprovação, aprovação. Jesus não buscou a aprovação de ninguém. Ele não se preocupava com isso, porque ele sabia quem ele era. Jesus, ele tinha firmeza no seu propósito. Será que eu e você temos tido firmeza no nosso propósito? Será que eu e você
Não temos permitido que a dúvida de Satanás tome conta de nós. E de repente, faça com que a gente pense, será que é isso mesmo? Será que é por aí? Será? Jesus, ele não se abalou com as críticas. Olha que interessante. Você já foi criticado? E como que é a sua reação? Qual a sua reação diante da crítica? Como você reage? Alguém diz assim, fulano não reage bem a críticas. Eu acho que ninguém reage bem a críticas. É impossível reagir bem a críticas. Eu comecei a fazer um exercício de crescimento pessoal. Todas as vezes em que eu era criticado, eu não criava desculpas. Eu só fazia reações bovinas. Foi tendo um efeito fenomenal, porque a pessoa pensava que eu estava analisando ela. E aí ela começava a se desculpar por mim. Mas eu... Jesus não se abalou com as críticas. Jesus conhecia o seu destino. Você conhece o seu destino? Você sabe para onde está indo? Você sabe para onde está indo no âmbito espiritual? Talvez no âmbito espiritual seja muito fácil para você responder essa pergunta. Eu estou indo para o céu. Talvez você responda muito rápido. Eu estou indo para o céu. Só que antes do céu, meu irmão, Deus tem um monte de destino para você. Será que você está indo para o destino que Deus tem para você? Jesus sabia qual era o destino dele. Jesus sabia a hora do destino dele. Jesus sabia quando, onde e como. Aí você diz, pastor, mas é muito difícil saber tudo isso. Ei, meu irmão, ora um pouco mais, clama um pouco mais, jejua um pouco mais, busque a Deus um pouco mais, leia um pouco mais a palavra de Deus. Você vai entender que sem propósito a sua vida não é. A sua vida tem propósito, e propósito em Deus. Para onde você está indo? Qual o seu destino? Qual o seu destino para amanhã? Qual o seu destino para daqui a 10 minutos, quando o culto acabar? Qual o seu destino? Qual o seu destino para o mês que vem? E por fim, Jesus não temeu o abandono. Você sabe por que os pets fazem tanto sucesso? Você vai falar, meu Deus, agora o pastor vai falar de pet. O pastor vai falar de cachorrinho. Você sabe por que os pets fazem tanto sucesso? Porque as pessoas não conseguem mais olhar para si, encarar os seus demônios, encarar as suas mazelas. E por não conseguir olhar para si, ele não consegue se relacionar com o outro, porque é difícil relacionar-se com alguém. Exige empatia, exige disciplina. E aí, para ele não ficar sem se relacionar com gente, ele não quer se relacionar. Então ele se relaciona com bicho. Faz festa de aniversário pro cachorro. Compra cama, roupinha,
Dá o sobrenome da família. Já pensou? Vamos arrumar um cachorrinho, Thor Mendes de Souza. Eita! Mas ele não consegue chegar em casa e encarar-se só. Ele precisa de um rabinho abanando, dando para ele a aprovação, dizendo: como você é lindo, maravilhoso. Por isso que os pets fazem tanto sucesso. O ser humano perdeu a capacidade de olhar para dentro de si. E ele perdeu essa capacidade. Não é de hoje, não é de agora, não. É de hoje, desde o Éden. A pergunta que Deus faz a Adão: Adão, aonde estás? É quase essa. Para onde iremos? Primeiro precisamos saber aonde estamos. Em quem estamos? Deus não perguntou a Adão: aonde estás? Porque Deus não tinha capacidade de ver aonde Adão estava. Não, absolutamente. Existe uma frequência espiritual. Lembra no início da mensagem que eu falei? De linguagem espiritual. E quando você está na mesma frequência, lembram disso? Lembram disso? Adão tinha essa frequência com Deus. E de repente a frequência de Adão se perde de Deus, se afasta de Deus. A veste que havia em Adão se perde. Por quê? Porque a veste era espiritual. Pastor, a veste era espiritual? Sim, a veste de Adão era espiritual. Mas ele peca. E Deus não comunga com o pecado. Então o que acontece? Adão peca, a veste se perde. Estou nu. A frequência com Deus se perde. Adão, aonde está? Vi que o Senhor vinha, me escondi, tive medo, porque estava nu. Estava nu, Adão? O homem é tão incapaz que ele não consegue fazer nem sequer uma roupa decente para si. Deus vem e aí sim Deus faz uma nova roupa, agora de pele. A pele do sacrifício pelo pecado de Adão. Que o próprio Deus sacrificou o animal para pagar pelo pecado de Adão. Tirou a pele e fez a roupa. Agora, Adão, você vai ter que sair do jardim. Acho que Adão olhou para a família e perguntou: para onde iremos? Essa é a minha pergunta nessa noite. Para onde iremos? Fique de pé no seu lugar.